Tem coisa que não é quantificável também, né? Qual é o valor de ter um exército pessoal? Porque se for por isso, acho que o Putin é o mais rico do mundo hoje. A questão do exército eu citei no caso de Abraão, que não era monarca. E o Salomão era. E o Salomão era. Então o Salomão ter um exército é redundante. É como o presidente da república tem um exército. Agora o Elon Musk ter um exército é diferente, né? Agora, eu vou surpreender você. O Salomão tinha toneladas de ouro, o templo de Jerusalém foi feito e tudo mais, mas diferente do que muita gente pensa, em termos econômicos, Salomão não era o mais rico do mundo. Casa dele. A gente fez um story sobre isso. Ele mandou pra mim depois pra assistir. Agora, olha que interessante. As que eram supostamente cunhadas em Jerusalém, como eu falei, tem essa polêmica, se foi cunhada lá mesmo ou não, eles estragavam a cara do rei e da águia, que aí já não virava mais... Né, já não era pagã, digamos assim. Só que tinha muita corrupção no templo da época, porque você chegava lá com a sua moeda e tinha que trocar no cambista por essa moeda e com essa moeda comprar o animalzinho que seria apresentado lá. Mas havia muita roubalheira. Por isso que Jesus um dia vai lá com um chicote na mão e derruba a mesa dos cambistas e fala: o que vocês estão fazendo? Isso aqui é uma casa de oração e vocês a transformaram num covil de ladrões. E muitas dessas moedas vazaram pelo chão. Ironia das ironias, Judas vai ganhar 30 moedas dessa para atrair Jesus depois. Né? Bom, voltando à questão aqui Quer falar mais alguma coisa sobre isso, da moeda? Não, a minha não tem como ter sido uma das 30. Por isso que ela foi mais barata. A do Thiago tem a chance de ter sido. E os arqueólogos acharam 29 das 30. Então, talvez a 30... Não, tô brincando. A 30... Bom, voltando à época de Salomão. O que significa lança o pão sobre as águas? Vamos pensar agora com a sabedoria financeira do deserto. Porque sabe que o deserto também tem empreendedorismo. A gente pensa no empreendedorismo só na visão do século XXI. Sim. Comprei carro, commodities, ações, criptomoeda. Mas e no deserto? O Abraão da Bíblia foi o maior empreendedor de toda a história. Eu tenho uma palestra sobre Abraão, que Abraão era tão rico, que ele era um Tumkarum, ou Tamkarum. Essa expressão não é hebraica, é uma expressão acadiana, que eram comerciantes nômades, que tinham tanto dinheiro, que eles tinham, na época, o poder de um banqueiro hoje, de um dono de um banco. Eles emprestavam dinheiros para reis e tinham até um exército próprio. Nem o Elon Musk hoje tem dinheiro para ter um exército próprio, né? E eles tinham. E por isso que muitos deles fundaram impérios. O Império Acadiano foi fundado por Tamkarum, o Império Hitita foi fundado por Tumkarum e Israel foi fundado por um que era Abraão. Mas vamos à época de Salomão. Você, quando colhia, a colheita foi farta, você colhia todo o trigo ali e guardava os grãos de trigo em armazéns na sua casa. À medida que você vai fazendo pão todo dia, você vai acabando aquele trigo. Sim. Só que, olha a questão financeira. O trigo era o dinheiro. Lembra que o próprio... porque o dinheiro, na verdade, é um símbolo do comércio. Na época, o próprio objeto era o dinheiro. Então, o trigo era o dinheiro. O trigo era o pão. Você tem que guardar aquilo. Mesmo que tenha muito pão lá. Por quê? Você tem que fazer uma economia com a família e fazer uma reserva de mercado. Vou usar a linguagem de hoje. Reserva. Por que tem que fazer uma reserva? Porque você não sabe se a próxima chuva vai vir no tempo certo ou se será uma época de estiagem. Então, muitas vezes o pai já fala assim, olha, eu tenho trigo aqui pra gente comer 5 vezes todo dia, mas nós não vamos fazer isso. De propósito, nós vamos comer quando passar da metade para baixo, nós já vamos diminuir a quantidade de comida aqui em casa. E vamos guardar trigo. Agora imagina que haja uma estiagem e o pai está guardando o trigo. E os filhos, eu tô com fome, eu quero comer mais pão. Você vai comer só um. Mas eu quero 2 pedaços. Vai ser 1. Você vai ter o pão suficiente, mas não vai esbanjar. Nós vamos guardar uma parte. Ah, mas vai ter uma festinha com os amigos. Não, mas isso aqui é da reserva de mercado, eu não posso pegar. Esse trigo aqui nós não vamos fazer pão. Aconteça o que acontecer aqui em casa, desse trigo a gente não mexe. E ele guarda aquele pouco do trigo ali. Agora imagina que a chuva atrasou, viu? Não adianta plantar fora da época. E tá acabando o trigo. Ele fala, vamos economizar, as crianças comem todo dia, os adultos comem dia sim, dia não.
mas ele não mexe naquela reserva. Por que ele não faz isso? Imagina a situação dentro de casa, as crianças com fome, tem trigo, dá para fazer pão, mas ele não faz. Por quê? Ele fica segurando. Quando a chuva cai, ele pega aquele trigo que ele reservou e semeia nas águas, porque a chuva cai e faz poças d'água. Aí aquele trigo que ele guardou a duras penas na época da bondade, ele semeia, eles crescem e fazem uma lavoura para salvar a família na próxima situação. Ou seja, se ele ganha 100, ele consome 70 e 30% é a maneira que ele tem para fazer nova renda. Ele não ganha 100 e gasta 100. Se ele ganha 100, a mentalidade dele, eu só posso gastar, comer 70. Se eu ganhei trigo para 100 dias, eu só vou comer 70. O 70 vai ter que virar o 100. Por quê? Aí você entende, lança o teu pão sobre as águas, aí quando vem a chuva, ele lançou sobre as águas, e aquele pão vai multiplicar e ele vai ter lavoura para quê? Para de novo pegar 70% e guardar outros 30%. Então olha essa matemática. Ganhei 100, guardo 70. 30 é para fazer outros 100. E assim ele vai sobrevivendo ao deserto. Isso para mim aqui é uma lição financeira tremenda. Lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. Agora, para lançar o pão sobre as águas, você tem que fazer uma reserva de emergência. Interessante. Aproveitando esse fato de que você citou, olha, Abraão era muito rico, mas segundo a Bíblia, Salomão é o mais rico que já existiu. Uma vez a revista Forbes fez um ranking, onde eles queriam ver quem era o mais rico da história. E nesse ranking você tinha personagens históricos memoráveis como Cleópatra, Júlio César. Eu não me lembro se o Salomão estava no ranking, mas o que ficou em primeiro, segundo os dados da Forbes, atualizados até a época, por inflação, etc., né, o patrimônio foi trazido, corrigido, era o John Rockefeller. Aí você pensa, caramba, de todo mundo que já existiu é o John Rockefeller. Só que sempre que tem um comentário desse tipo, aí o pessoal que é religioso entope lá os comentários falando, isso tá errado, porque segundo a Bíblia, Salomão foi o mais rico que já existiu. Qual era a riqueza do Salomão? Porque eu entendo o seguinte, a Bíblia, que já foi escrita há muito tempo, fala que ele era o mais rico que já existiu. O que não quer dizer que vai ser o mais rico que pra existirá sempre, na né? história. Exatamente. Mas qual era o tamanho dele pra gente poder comparar com o tamanho das fortunas? Assim, tem como a gente quantificar? Porque não tinha moeda, mas já tinha ouro, tinha mercadoria. Tem coisa que não é quantificável também, né? Qual é o valor de ter um exército pessoal? Porque se for por isso, acho que o Putin é o mais rico do mundo. A questão do exército eu citei no caso de Abraão, que não era monarca. E o Salomão era. E o Salomão era. Então o Salomão ter um exército é redundante. É como o presidente da República tem um exército. Agora o Elon Musk ter um exército é diferente, né? Agora, eu vou surpreender você. O Salomão tinha toneladas de ouro, o Templo de Jerusalém foi feito e tudo mais, mas diferente do que muita gente pensa, em termos econômicos, Salomão não era o mais rico do mundo. Não era. Arqueologicamente falando, só para você ter uma noção, o Templo de Jerusalém, que Salomão construiu, era lindo mesmo, ouro e tudo mais, mas se eu comparar o Templo de Jerusalém, por exemplo, com o Templo egípcio de Karnak, o Templo de Jerusalém era 1/20 do tamanho do Templo de Karnak. 1/20. Como é que podia ser o maior do mundo? Sim. Jerusalém, a capital do Império Unificado de Israel, que Salomão foi rei, Jerusalém era 1/12 do tamanho da citadela da cidade de Nínive. Nínive, só a citadela, só a parte do rei ali. Era 1/12, era 12 vezes maior do que Jerusalém. Como é que pode ser o mais rico do mundo? É que na cultura do Oriente Médio, a riqueza, ela não é medida só pela quantidade de objetos que você possui. Você entendeu? Sim. Mas por várias coisas. Salomão, ele tinha agregado a si vários elementos que outros não tinham. Ele tinha sabedoria, riqueza, reino, fartura de filhos, fartura de dias. Então são vários elementos. É porque a Forbes... Quem sou eu para criticar a Forbes, ainda mais não está na minha área. Mas a Forbes, ela dá uma visão quantitativa de riqueza. Sim. Perfeito. É o que eles fazem. Você entendeu? Agora, só que isso pode ser... Você tá em depressão, mas tem R$1 a mais que o cara que ele é casado, tem vários filhos, é super feliz. Tem mais dinheiro. Ele é mais rico que você. Exatamente. Então, assim, tem coisas que são relativas. Por exemplo, às vezes eu tenho um aluno que ele é crânio. E ele tirou
7 numa prova minha. E eu tenho outro que é limítrofe, fraquinho demais. E aquele limítrofe tirou 6. Só que eu posso fazer essa conta de outra maneira. Aquele que é crânio, ele podia ter tirado 10. Uhum. Se ele tirou 7, é porque ele foi apenas a 70% do que ele poderia ir. Aquele fraquinho, com muito esforço, si. tiraria 2. Mas se ele tirou 6, ele multiplicou a capacidade dele muito mais. Então, proporcionalmente falando, é relativo. Eu posso ter doutorado, mas se eu estiver na floresta amazônica, quem que é o doutor ali? É o índio. É aquele que sabe virar ali. Meus doutorados não servem nada. Então, a gente tem que fazer essa conta. Nesse aspecto, Salomão foi mais rico. Principalmente pelo seguinte. Desses todos que a Forbes apresenta, quem deixou um legado que até hoje está ecoando pelo mundo? Sim. O Salomão deixou. Uhum. Quer um exemplo? Eu vou ler 2 passagens dele aqui para você. Provérbios, capítulo 13, versículo 11. 2.900 anos de existência isso aqui. Olha como é que é atual. A riqueza obtida com facilidade, essa diminui. Mas quem ajunta pelo trabalho, esse a vê aumentar. Olha que conselho brilhante para um pai hoje rico que tem filhos que serão os herdeiros. Sim.